Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live das nossas terças aqui pelo canal da Resportes. Eu sou a professora Paula Cassanelli, fisioterapeuta dermatofuncional. Vou trabalhar essa noite aqui com vocês um questionamento que a gente recebe bastante, né? Sejam muito bem-vindos, aí o pessoal tá chegando. Podem chegar. Quem já trabalha com essa área da estética e com a área da fisiodermatofuncional, trabalha e gosta da área de parte de pós-operatório, né? Então, hoje essa live também é para você. Quem conhecer aí, tiver gente que trabalha nessa área ou que vai fazer alguma cirurgia, algum tipo de cirurgia plástica, né? E que gostaria de entender um pouquinho mais, então manda aí essa live para que a gente possa trocar mais conhecimentos. A gente vai falar bastante aqui sobre essa parte relacionada aí à fibrose no pós-operatório. Então, gerando dúvidas e tudo mais, vocês podem mandar aí pra gente, né? Sejam muito bem-vindos a todos, boa noite. E vamos falar um pouquinho então sobre fibrose no pós-operatório de estética. Será que acontece isso, gente? Será que tem pós-operatório que aparece com fibrose depois, né? A gente vê com uma certa frequência, né, nos consultórios, né, dos atendimentos pós-operatórios, que hoje são amplos, né? Tem na parte da fisiodermatofuncional, na área da estética, né, e os demais profissionais que atuam nessa área. A gente vê bastante esse relato aí, principalmente ligado a alguns tipos de cirurgias, né? Então, tem algumas cirurgias que são mais comuns de desenvolver, então, fibrose, né, no seu pós-operatório do que outros tipos de cirurgias. Então, isso varia bastante aí, de acordo muito com essa questão aí da técnica cirúrgica colocada. A gente já observa também no mercado em geral, né, com a experiência que a gente pega aí ao longo dos atendimentos, nós temos percebido também que às vezes a destreza de um profissional para outro também influencia. Mas o que a gente pode mais colocar aí como influência, talvez, aí nesse processo de fibrose é o próprio organismo da pessoa, né? Então varia muito de acordo com cada um, né? Li, boa noite, né? Todos mais aí que chegaram. Tendo dúvidas, vocês coloquem aí que a gente vai conversando. Então, afinal, o que é fibrose, né? Então, o que a gente vem entender aí, como que a gente pode entender de uma maneira mais fácil aí esse processo da fibrose? Quando a gente fala em fibrose, né, a gente está falando de uma reação frente a um processo de cicatrização. Então, um excesso de colágeno, de uma forma bem simples para a gente poder entender, a gente pode colocar assim, como um excesso de colágeno que acontece em determinados locais. E esse colágeno em excesso, muita gente deve estar pensando, né? Mas espera aí, colágeno em excesso, será que é ruim? Eu queria mais colágeno, né, no meu rosto para deixar tudo assim. Sempre falam que é bom tomar colágeno, não sei o quê. Só que o que acontece? Quando a gente fala em excesso de colágeno, nesses casos da fibrose, é um colágeno que foi depositado de uma maneira mais desordenada, de qualquer forma. Eu gosto de explicar o seguinte: às vezes, por exemplo, vamos pensar numa construção. Então, um determinado pedreiro vai construir uma parede. Então, se ele tem tempo e tudo mais, ele vai construir essa parede, ele vai colocando lá os tijolos, né? Vai colocando aquele cimento e tudo mais, para depois fazer todo o revestimento e aquela parede ficar bonitinha, lisinha no seu lugar. Isso ele leva um determinado tempo para fazer. Legal? Então, ele tá fazendo isso com calma, fica um serviço direitinho, bonitinho. Quando a gente pensa, de repente, aconteceu um acidente, um carro bateu nessa parede e aí abriu um buraco nessa parede e daqui a pouco começa um temporal e já tá de noite, a gente precisa dar um jeito de tampar aquilo ali. Quando a gente vai pensar em tampar nas pressas, a gente vai fazer tudo bonitinho igual o pedreiro fez? Não, a gente vai tentar improvisar de alguma maneira. Então aí você às vezes coloca uns tijolos e aí coloca um monte de cimento de qualquer jeito, sem fazer
um trabalho bonitinho, nem nada. Por quê? Justamente porque você precisa tampar, você precisa tentar fechar aquele buraco porque você tem urgência. Então depois você se preocupa em deixar ele bonito. O importante é fechar. É mais ou menos assim que o nosso organismo entende. Quando a gente tem um processo de lesão, ele vai desencadear um processo inflamatório para iniciar todo aquele processo de reparação tecidual que a gente fala, né? Então passa pela fase inflamatória, fase proliferativa e a fase de remodelamento. E a gente tem essas fases acontecendo, né, num período, né, de certa forma relativa e normal. Quando a gente fala de um processo cirúrgico, né, o organismo, toda vez que ele tem uma lesão, ele vai tentar cicatrizar, ele vai tentar reparar aquela região. E aí, em algumas pessoas, essa ordem de reparação, ela acaba acontecendo de uma maneira não muito bem ordenada, vamos dizer assim, né? É como se fosse essa tampar as pressas. Então, o organismo, ele não pensa assim, ali a lesão foi de 2 centímetros quadrados, então eu vou precisar só de 100 gramas de colágeno para tampar aquele ponto, vai ser o suficiente. Não, ele tá pensando o quê? Que teve uma lesão, então vamos ativar fibroblasto para produzir bastante colágeno e fechar aquela região, né? E tentar substituir ali aquela lesão. Com isso, o que acontece? Fica um material depositado de uma forma não tão bonitinha, não na quantidade ideal. Então fica um colágeno todo desordenado, né, de péssima qualidade. Por quê? Porque ele tá na pressa. Então, cada organismo responde de uma maneira. E o que a gente sabe atualmente é que quanto mais a gente manipula os tecidos em fase inicial de processo de reparação, mais a gente pode induzir essa reparação tecidual. Por isso que a manipulação num período pós-operatório, ela é extremamente importante que seja feita com cuidado, com sabedoria. Porque se eu for manipular de uma forma inadequada, eu posso estimular que aconteça um caso desse de fibrose no pós-operatório, né? Se a gente às vezes não faz nada, não mexe no local, ainda assim pode acontecer, porque o organismo da pessoa muitas vezes em alguns pontos entende que precisa de mais colágeno do que o necessário, e aí formam-se aqueles pontos de fibrose. Mas muitos casos a gente já vem acompanhando há muito tempo que pessoas, principalmente antigamente, quem é da área há bastante tempo, há muito tempo atrás, as pessoas faziam uma massagem no pós-operatório que era manipulativa, com intensidade, com velocidade, né, semelhante ao que a gente chama de modeladora. Então, quando se coloca uma modeladora, uma intensidade forte ali, né, uma velocidade de manipulação desse tecido, que está em processo de reparação tecidual, a gente pode ativar, desencadear ali respostas que induzem um processo de fibrose. Por isso que é extremamente importante saber a drenagem linfática pós-operatória, né? E saber diferenciar que uma drenagem linfática não tem nada a ver com a modeladora. Então, esses cuidados de manipulação são extremamente importantes. Uma fibrose, ela não vai aparecer somente por conta do organismo da pessoa. Pode, mas não é só isso. Às vezes, a manipulação em excesso também pode ser ruim. A Tamires está aqui perguntando, podemos manipular desde o primeiro dia do pós-operatório? Pode, sabendo manipular até pode. Existem vários médicos hoje que liberam já desde o transoperatório até o pós-operatório, para que o paciente seja acompanhado e tenha mais conforto, redução de edema, todos aqueles benefícios que a gente sabe do pós-operatório. A questão eu não posso manipular em excesso, né? Tem pacientes e pacientes, a gente tem que avaliar cada caso de forma individualizada. Existem pacientes que o médico pede esse acompanhamento diário na primeira semana pós-operatória. E às vezes pode ser que seja interessante mesmo, né? A gente vai sempre reavaliando. Tem muitos casos e muitos profissionais hoje que já oferecem esse atendimento pós-operatório não mais diário,
e sim 2, 3 vezes na semana, e depois vai diminuindo essa necessidade, justamente porque se eu acabar manipulando em excesso, manipulando demais, eu posso induzir processo de fibrose. Então, hoje existe aí uma divergência de algumas opiniões entre profissionais, se faz todo dia, se não faz todo dia, né? Como é que faz esse tipo de manipulação? O que a gente sabe que é consenso ainda, que a drenagem linfática é um dos tipos de manipulações de escolha, né? Existem alguns tipos de manipulação tecidual que podem contribuir, mas é importante a gente sempre querer avaliar antes, né? A gente sempre precisa avaliar antes esse tecido, e avaliar antes, gente, é avaliar todas as vezes que você vai. Então não é só no primeiro dia fiz a anamnese, fiz a avaliação do paciente, beleza, tá apto, vamos entrar com o procedimento. Fiz uma drenagem, de repente coloquei um taping, né? Fiz uma fotobiomodulação, legal, tá. E aí, no dia seguinte, eu não preciso mais avaliar? O paciente de pós-operatório, ele muda muita coisa dentro de 24 horas. Por isso que muitos médicos acabam pedindo o acompanhamento diário na primeira semana, né? Então, no dia seguinte, se for necessário lá, se eu for nesse paciente no dia seguinte, então eu vou reavaliar. O que ele está apresentando hoje? Tá melhor do que ontem? Tá igual? Tá pior? E aí eu vou, então, determinar qual será a minha conduta, né? Se ele está melhor, eu posso manter a minha conduta, né? Se não mudou nada, se está igual, eu ainda posso manter a minha conduta, porque muitas vezes não é de um dia para o outro que faz a diferença, né? Mas eu posso pensar já, se ele continuar não mudando, em mudar a estratégia. Agora, se ficou pior, opa, eu preciso reavaliar tudo o que eu fiz, para tentar ver o que é que pode ter dado de diferente para ele não ter apresentado nenhuma melhora. Os pacientes de pós-operatório, eles têm normalmente uma demonstração de melhora muito rápida, porque é muito edema no começo, né? Um processo inflamatório intenso, bastante edema. Então, quando a gente faz a intervenção, em geral, ele responde muito bem, né? Então, toda essa avaliação é importante que a gente faça a cada dia. E aí a gente vai determinando se há necessidade de ficar manipulando ou só fazer a drenagem linfática no local. Esse é um dos pontos, né, de sutileza que esse profissional da área do pós-operatório precisa ter para poder tratar o seu paciente e evitar aí esses tipos de complicações, tá? E aí passaram-se aí uma semana, 15 dias. A partir de 15 dias, normalmente, é quando a gente vai começar a visualizar, então, sinais possíveis aí de fibrose, né? Em torno de 14, 15 dias, a gente já começa a visualizar que talvez num ponto tá um pouquinho mais durinho do que o outro local. Opa, então aqui é um possível local de fibrose. Então eu já tenho que começar a pensar em abordagens para essa região, né? Então, o que a gente vai pensar em trabalhar com essa fibrose? A própria manipulação tecidual, a gente pode pensar em fotobiomodulação, né? A gente pode pensar em taping, que é muito bem-vindo e a gente percebe na prática clínica que tem muita melhora. A resposta costuma ser muito boa quando a gente associa o taping nesse período. Não é à toa que a gente sempre está falando aqui para vocês, mas porque na prática clínica quem trabalha com essa área tem percebido o quanto a resposta é muito boa, né? Então é importante a gente frisar que não é só uma modinha, a gente verifica isso tanto nos artigos científicos quanto na prática clínica. Então existem vários recursos, né? Várias possibilidades aí para a gente pensar em tratamento desse paciente, né? E aí, como que a gente vai avaliando? Uma das formas, como eu falei para vocês, como que a gente vai avaliar essa fibrose é no toque, né? Observando então se tem diferença, né, na consistência, na textura desse tecido de um ponto para outro, observando visualmente, muitas vezes no visual a gente já pode enxergar isso.
perguntando para o paciente também a questão sensorial, se ele está sentindo isso, né, uma alteração diferente naquele ponto. Em muitos pacientes, a fibrose ela pode gerar dor, ela pode ter uma dor ali associada. Então a gente também pergunta, que é uma forma da gente visualizar, né? Muitas vezes fazendo estiramento do tecido. Então, dessa maneira a gente consegue identificar essa fibrose e aí pensar que tipo de tratamento que a gente vai oferecer aí para esse paciente, né? Então, a parte de tratamento, né? Ela vai envolver diversos recursos, diversas possibilidades. O que a gente precisa lembrar é que, apesar da fibrose ela tá começando a se instalar ali por volta de 14, 15 dias, né? Então, quanto mais rápido eu entrar com intervenção nesse período, melhores as chances de melhora, né? De reverter esse quadro. Uma fibrose tardia, tá? 2 anos, a gente ainda pode perceber melhora quando a gente vai tratar, mas as chances de zerar total são bem menores. Então, existe aí uma relação com o tempo, né? E aí o que a gente pode pensar? Que quanto mais precoce eu entrar com recursos, né, de tratamento, as chances são melhores, legal. Só que a gente tem que lembrar de um determinado fator, que é a fase da reparação tecidual. Então não se esqueçam que muitas vezes ali com 10 dias já está começando a endurecer o tecido, possivelmente ainda é um edema que está mais congestionado do que necessariamente a fibrose. Mas aí às vezes as pessoas já ficam preocupadas em querer tratar, isso deve ser uma fibrose e tudo mais. Só tomem cuidado, porque às vezes eu ainda tô na fase inflamatória do processo de reparação tecidual. E se eu tô na fase inflamatória, eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de recurso que eu escolho. Por quê? Recursos mecânicos, como manipulação tecidual, o próprio ultrassom terapêutico, eles podem beneficiar, sim, a gente percebe melhora na prática clínica, mas se não souber aplicar da maneira correta, eles podem piorar esse quadro ou realmente desenvolver, né, ajudar a desenvolver essa fibrose. Ou, por exemplo, que a gente pode pensar também a questão da radiofrequência. A gente sabe que existe aí muita indicação da radiofrequência para tratar fibroses, mas a gente usa isso muito mais numa fase mais tardia. Por quê? Porque muitas vezes no início, principalmente quando eu ainda tenho um processo inflamatório instalado no tecido, o recurso térmico, né, no caso do calor que a radiofrequência oferece, pode não ser tão benéfico naquele momento. Então é um risco. Às vezes tem gente que aplica e fala: ah, mas eu já apliquei, professora, e ficou tudo bem. Tá, será que ficou tudo bem porque é bem seguro aplicar? Ou porque deu sorte de não ter dado uma complicação naquele momento? Então isso que a gente tem que avaliar. Até que a gente tenha dados científicos comprovando certinho toda essa segurança ou não, a gente precisa ter como critério a fisiologia. Então, no processo de reparação tecidual, se eu ainda tenho possibilidade de processo inflamatório, eu tenho que tomar muito cuidado com a colocação do calor ali naquele momento, né? Do calor da radiofrequência. Quando a gente pensa aí, às vezes, em outros tipos de recursos, pode ser que ele seja cabível. Então, sempre quando a gente vai pensar em tratar pós-operatório, o que eu sempre falo tenha em mente muito bem determinado ali aquelas fases do reparo tecidual, porque quando você entende cada fase inflamatória, proliferativa, a fase de remodelamento, o que acontece? Você já sabe o que está acontecendo ali. Então, se eu entrar numa fase proliferativa, o que significa ela? Eu tenho muito ativação ali dos fibroblastos, miofibroblastos, células que estão ali para produzir colágeno, para ajudar a reparar aquele tecido, né? Aquela lesão. Legal. Nesse momento que elas já estão hiperativadas para trabalhar, né? Por isso que é uma fase proliferativa, elas estão proliferando muito, teve um recrutamento dessas células e elas foram ali solicitadas a trabalhar bastante.
O que acontece? Se eu colocar alguma coisa que seja mais estimulante, como até mesmo manipulação mecânica, né? Ou às vezes um calor, o que pode acontecer? Passar do limite necessário ali dessa proliferação. Então, proliferar demais e esse colágeno ser exacerbado e ali, de repente, desencadear essa fibrose. Então, tem que tomar muito cuidado, a gente precisa entender essas fases. A fase proliferativa, eu não posso fazer movimentação em excesso. Aí, a gente está falando muito do toque, né, do profissional, mas tem muitos profissionais que eles entendem bem essas fases e respeitam isso, né? Graças a Deus, cada vez mais as pessoas estão se aprimorando, estão entendendo essas fases e respeitando. O que a gente vê nessa fase? A gente vê muitas vezes o paciente abusando, né? Então a gente vê o paciente achando, não tô com dor, então já tô ótimo, já cicatrizou tudo, a cicatriz tá sequinha por fora. E a parte interna? Será que todos os tecidos que foram lesionados nessa cirurgia, eles já se repararam? Que já está tudo ok? Então aí o paciente começa a abusar, começa às vezes já trabalhar uma postura que ainda não era o momento, né? Ou começa a abusar, vai dirigir, vai passear, vai pra praia, pra isso, pra aquilo. E aí depois começa a desenvolver, então, complicações frente a isso. É extremamente importante, é nosso papel de atuação no pós-operatório, sempre alertar o paciente para isso, porque ele vai esquecer, não é da rotina dele saber que ele não pode abusar, não é do conhecimento do paciente ficar entendendo essas fases. Cabe a gente sempre orientar. O médico já passa a orientação quando ele vai sair do centro cirúrgico, que ele vai para casa, ele vai ter alta, já tem toda uma recomendação do médico. Mas muitos não entendem o porquê que tem que manter todas as restrições, sendo que ele está super bem. Então, conosco que eles têm contatos mais diários, né, ou mais vezes na semana, o que acontece? É com a gente que ele consegue muitas vezes tirar algumas dúvidas, né? Ou posicionar sobre o que ele tá achando daquele momento, da sua cirurgia e sobre os seus planos. Então, cabe a gente sempre orientar que ele tenha muito cuidado com relação a esses cuidados aí que são exigidos no período pós-operatório, né? Então, e aí a gente pensando, né, essa fibrose já se instalou, por exemplo, né? Então, já avaliei, né, já observei, tem uma fibrose instalada. Eu tô ali com uma fase ali de 30 dias de pós-operatório, né? O que eu posso utilizar como recurso? A partir de 30 dias, já fica mais tranquilo pra gente trabalhar tanto com ultrassom, continuar com a fotobiomodulação, né, o laser LED de baixa potência, trabalhar com radiofrequência, enfim, tem vários recursos que podem auxiliar nesse momento. Tá, mas e naquele começo lá que a gente não pode radiofrequência, tem que tomar cuidado com o ultrassom, não é sempre que ele está indicado naquela fase. Um dos recursos que a gente acaba tendo bastante melhora é o taping, como eu falei para vocês, né? Então ele realmente tem uma melhora bem significativa. Eu já tive casos de pacientes que a gente foi começar a tratar a fibrose e quando eu colocava taping melhorava, já apresentava sinais de melhora, e outros pacientes que a gente ia tratando e não utilizavam o taping, a melhora era um pouco mais lenta. Então ele tem sim um diferencial ali, uma importância muito grande, é um recurso que a gente consegue colocar desde o início, né? Então muitas vezes como uma forma preventiva dessa fibrose aparecer, principalmente em casos que a gente já sabe, tem alguns tipos de cirurgias que a gente já espera que em determinadas regiões aconteça uma fibrose, já é meio que comum acontecer, né? Por exemplo, uma lipoaspiração em região abdominal. Uma das regiões que sempre, né, que normalmente acontece muita equimose e acontece fibrose, é essa região abaixo do externo, né? Então essa área é uma área que ao lipar ela acaba respondendo ali muitas vezes com fibrose, e a região de flancos, né? A grande maioria acaba desenvolvendo fibrose na região dos flancos. Então eu já posso pensar em colocação do taping preventivo, tanto para edema quanto para fibrose,
né? Deixa eu ver só a Rosa falando. O tape é uma ferramenta que veio para ser o prolongamento do nosso trabalho. É exatamente isso, Rosa. Ele não veio substituir o profissional, ele veio ajudar para que o paciente não precise da gente todos os dias. A gente sabe que não são todos os pacientes que têm condições de fazer um atendimento diário, de bancar financeiramente um atendimento pós-operatório diário. Quando a gente institui o taping, ele mantém os benefícios da nossa sessão, de tudo que a gente fez ali, por mais tempo. Então, às vezes, esse paciente consegue no começo vir 2 a 3 vezes na semana, e às vezes na segunda, terceira semana ele já tá vindo 1 vez por semana e mantendo respostas positivas. Então, é exatamente isso, né? É bem legal. Muitos pacientes, a Ceice falando, muitos pacientes apresentam alergia ao taping. Teria alguma marca para indicar? Várias. Eu sempre trabalho com várias marcas. Eu não fico só com uma. Então, existem várias possibilidades da gente trabalhar. Eu trabalho bastante com essa da K-Tape, tá? Tenho da T-Max também, na minha caixinha. Tenho da Kinesio Sport, da Catex Gold, né, a própria marca do professor Kenzo Case. Então eu trabalho com diversas marcas. A K-Tape e T-Max são marcas que o valor ele é mediano, não são das mais baratinhas, mas também não são das mais caras. E dificilmente eu tenho alergias, meus pacientes não costumam ter. Eu tenho várias marcas, por quê? Porque às vezes o paciente tem de uma, não tem da outra. Mas a maioria, quando desenvolve alergia, ele vai ter a qualquer marca, porque é a questão da cola mesmo, né? Mas existe pessoas que aceitam bem uma determinada marca e outra não. Outra dica que eu posso dar para vocês com relação à alergia no taping, ao uso do taping, é testar em regiões diferentes. Eu já tive paciente que a gente colocou a primeira vez na região do abdômen, que ela tinha passado por uma cirurgia, aí a primeira vez ficou tudo ok. Na segunda vez que ela tinha tirado com antecedência, a gente depois foi fazer a sessão de novo, colocamos novamente na região do abdômen e começou a irritar. Então aí a gente parou de fazer o uso naquela região. Eu até cheguei, acho que, testar outra marca, mas a gente preferiu evitar porque ela tem alergia também a tudo, né? E o mais engraçado, ela posteriormente fez uma cirurgia de nariz, uma rinoplastia, e foi colocado o taping no transoperatório. E do rosto ficou tudo bem, ela nunca manifestou alergia. Depois a gente fez o pós-operatório, né? A gente fez troca com o tape, inclusive, que ela tinha usado no abdômen, e não teve alergia nenhuma. Então o rosto não deu nada. Agora pescoço, quando a gente colocou, manifestou alergia, e a região do abdômen que ela tinha feito antes também manifestou. Então às vezes a pessoa manifesta numa área do corpo e em outras não. Isso pode acontecer também, tá? E faz o home care, né? Tem excelentes resultados no transoperatório, isso mesmo, Rosa. Cada vez mais a gente tem visto isso, né? E no pós-imediato. Então é interessante, sim. Se não foi colocado no transoperatório, não tem problema. Primeiro dia que o paciente vem, que está liberado, muitos médicos agora, dependendo da cirurgia, eles já liberam no primeiro, segundo dia pós-operatório para iniciar, né, o tratamento. E aí, quando inicia, pede liberação para o médico. Se ele tiver de acordo que você trabalhe com o taping, é legal colocar, porque a gente já tem uma ação meio que preventiva aí nesse momento, né? Ó, Rosa nunca teve problemas, tá vendo? Então varia muito, né? Às vezes falando comigo, aconteceu a mesma coisa. O paciente ficou de boa nos flancos e no abdômen já teve alergia, tá vendo? Então, às vezes numa região acontece, em outras não, né? Eu não uso produtos pré-taping, pós-taping, tá? Eu uso um higienizante, normalmente a clorexidina, para higienizar e desengordurar aquela região, né? Então faço uma boa asepsia. Depende muito do que eu tô trabalhando com esse paciente, né? No caso do pós-operatório, só a clorexidina. Quando é para tratamentos estéticos, né, ou numa fase tardia, alguma coisa, muitas vezes eu faço uma esfoliação antes, faço uma hidratação do local e tudo mais. Mas aí na hora de colocar o taping, eu higienizo com algum higienizante, normalmente não alcoólico, né, para não gerar desidratação da pele, normalmente a clorexidina.
E no pós, eu sempre oriento que o meu paciente tire em casa, antes de vir para a sessão, para que a gente possa reaplicar de novo. Então, eu sempre oriento que ele faça isso após o banho ou durante o banho, né? Que aí já facilita, molha bastante, deixa passar bastante água com sabão, e aí fica facinho, ensino eles a retirarem, e aí, em geral, não tem problema, por isso que eu acabo não trabalhando aí com esses produtos que eles estão oferecendo de pré e pós-taping, tá? Imagina. Então, gente, o que a gente pode pensar aí com relação, né, essa questão do taping aí para fibrose? É vantajoso utilizar o taping para fibrose? Muito. Vale muito a pena, sim, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que alguns pacientes podem manifestar alergia e se realmente tem alergia, não dá pra gente utilizar, então a gente vai ter que lançar mão de outros recursos. Por isso que cada vez mais o profissional que trabalha na área, né, de pós-operatório principalmente, ele precisa estar atualizado e ter condições de investir em outros recursos que possibilitem aí quando ele não consegue utilizar um produto X, um equipamento X, né? Muita gente às vezes pergunta, né? Ai, Paula, mas eu não tenho condições de comprar equipamento agora e tudo mais. Não tem problema. Um profissional bem informado, que entende muito bem de drenagem linfática, sabe fazer uma boa drenagem linfática, muitas vezes com a drenagem ele consegue. E o taping, a gente bate muito nessa tecla porque é um recurso super barato, se a gente for pensar, né? No investimento de um bom laser aí, que tá na faixa de 10 mil reais às vezes, né? A gente tem as canetas que são mais baratas, mas se você vai comprar um gabinete com vários tipos de luzes, de comprimentos de ondas diferentes, você tá falando de um equipamento de quase 10 mil reais, né? Se você for pensar numa radiofrequência, é um equipamento também nessa faixa, um ultrassom de alta potência, enfim, são equipamentos muito mais caros. E quando a gente pensa num rolo de fita que a gente consegue comprar por menos de 50 reais, então é um investimento super baixo e que dá um resultado muito interessante. Então acaba sendo muito vantajoso pra gente, né? Pra gente poder, principalmente para quem tá começando e quer mostrar diferencial aí no seu atendimento. Não precisa ir correndo, o que eu vou fazer sem equipamento, eu não consigo? Não, consegue sim. Quem consegue saber fazer um bom atendimento manual, só com a associação do taping consegue bons resultados sim. Mas é lógico, começou a dar sucesso, começou a cada vez mais aparecer paciente, então já se organiza para investir. Porque fotobiomodulação também veio para ficar no pós-operatório, a gente não tem o que falar. E outra que até nem tinha citado, ozonioterapia também. Cada vez mais a gente observa vários benefícios na associação da ozônio, fotobiomodulação, o próprio taping. Então a gente tem que aos poucos ir se organizando, não precisa correr, mas também não pode ficar parado. É normalmente isso que eu falo para todo mundo, né? E um detalhe, né? Qualquer que seja desses recursos, seja drenagem, seja manipulação tecidual, seja ultrassom, radiofrequência, fotobiomodulação ou até mesmo taping, para a gente aplicar com segurança e ter todas essas respostas positivas que a prática clínica e a ciência vem mostrando para a gente, nós precisamos estar bem informados. Então, não é qualquer pessoa que pode aplicar o taping. Orientem o paciente, né? Esclareçam para o paciente que o taping não é só ir comprar a fita ali na lojinha, né, de artigos hospitalares que vende fácil ou comprar na internet e colocar a fita. Não é só colocação de fita. A pessoa, para trabalhar com o taping, ela precisa de formação, né? Precisa estar qualificado para saber o corte correto, para saber a tensão adequada, né, para aquela colocação e saber como colocar isso, né? Então o paciente ele não é formado para isso. A gente precisa entender que tem que ter qualificação. E os outros recursos também. Então não é só pegar um laser e sair lá aplicando. Eu preciso saber que dose de energia. Primeiro, que comprimento de onda que eu vou escolher, né? Eu quero saber que tipo de comprimento de onda. Eu quero laser vermelho, infravermelho, eu quero o LED verde, azul, enfim. A gente tem uma infinidade de comprimentos de onda e cada um tem uma afinidade com uma molécula alvo do nosso organismo e vai ter respostas diferentes,
né? Eu preciso saber que dose de energia que eu vou colocar. Então, para isso, a gente precisa de formação, a gente precisa estar qualificado, porque aí a gente tem boas respostas. Muitas vezes, quando a gente não tem resposta positiva, às vezes a gente vai olhar, o profissional não está usando o recurso da sua melhor maneira, não está aplicando com os parâmetros ideais, né? E até mesmo a massagem, como eu falei no começo para vocês, tem gente que, em vez de fazer uma drenagem, né, que a gente sabe que é suave, o toque e tudo mais, começa a fazer manipulação excessiva. Então, se você não está preparado para isso, as respostas não vão ser sempre positivas. Às vezes dá sorte do paciente ficar tudo ok, mas nem sempre fica, né? E aí é consequência da nossa irresponsabilidade de se propor a fazer algo que não está preparado para isso, né? Então, procurem sempre se qualificar, se preparar, porque é um mercado muito promissor, essa área da estética em geral, né? A área do pós-operatório estético também está sendo muito promissora, a gente já falou isso aqui em lives anteriores. Então, para a gente poder acompanhar isso, a gente não pode simplesmente entrar de gaiato, a gente precisa se preparar para tudo isso, certo? E vocês que estão aqui hoje com a gente, né? Já passamos das 8 aí na nossa meia horinha de live que a gente costuma fazer. Vocês que estão hoje aqui com a gente são com certeza exemplos disso, né? De pessoas que estão aqui nesse horário, que poderiam estar com a família, poderiam estar assistindo um Netflix, estão aqui acompanhando o que a gente está falando, né? O que a gente trouxe aqui de conteúdo para vocês. Então já são pessoas diferenciadas que querem, muitas vezes vocês já sabem tudo que eu falei, mas isso é ótimo. Significa que você tem aprendido, que você já aprendeu, que você está fazendo tudo certinho. E às vezes, isso eu não tinha pensado, é uma dica aqui, uma coisa ali, isso daí eu não trabalho ainda, então é boa ideia, eu vou começar a pensar, me programar para investir para esse outro recurso. Então a gente precisa cada vez mais se qualificar, não adianta. E esses materiais aí que a gente tem acesso à internet, né, e muitos de forma gratuita, já são meios da gente se qualificar. Então vocês também estão de parabéns aí por estarem se dedicando aí a esses momentos, mesmo que breves, de conhecimento. Eu que agradeço, muito obrigada, vocês estão agradecendo aqui, eu que agradeço a presença de vocês têm acompanhado aí as terças, né? E terça que vem estamos aí de novo, que a gente vai falar sobre flacidez de pele e taping, né? Muita gente pergunta, dá para usar o taping para flacidez? E aí, o que vocês acham? Então, terça que vem, às 7h30 da noite, às 19h30, eu espero vocês aqui pra gente falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Obrigadão, bom descanso para vocês.